hoje eu vou trazer para vocês o resumão da primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Além disso, também do filme Mugen Train, o filme do trem infinito. E como vocês já devem estar sabendo, já saiu a notícia de que o filme vai ter uma adaptação em 7 episódios em outubro. Então, para você que ainda não assistiu o filme ou vai ver somente a adaptação, fique tranquilo que eu vou avisar aqui no vídeo o momento em que eu for falar sobre o filme. Tanjiro Kamado vivia feliz com a sua família, até que em uma certa manhã ele vai até a cidade vender carvão, mas quando volta para sua casa se depara com a sua família morta e percebe que Nezuko, sua irmã, é a única que está com o corpo quente ainda e corre carregando-a para a cidade para tentar salvá-la. No caminho, Nezuko acorda e ele vê que ela se transformou em uma Oni, mas percebe que mesmo tentando atacá-lo, Nezuko está chorando. Além disso, ele percebe que não foi ela que matou a sua família, pois tinha um outro cheiro na sua casa que não era o dela. Neste momento, Gyu Tomioka chega para matar a Nezuko, mas Tanjiro a protege. Ele diz que Nezuko é inocente. Tomioka conta que ela se transformou em uma Oni porque suas feridas foram expostas ao sangue de um dos Onis, e é assim que eles se multiplicam. Também diz que quando alguém se torna Oni, não tem como voltar a ser humano, mas Tanjiro implora que vai conseguir trazê-la de volta e se vingar do Oni que matou a sua família. Tomioka não acredita e atinge Nezuko. Tanjiro reage, mas recebe um golpe de Tomioka e desmaia. Neste momento, ele percebe que Tanjiro tem habilidades. Então Nezuko vê que Tanjiro está desacordado e entra na frente dele para protegê-lo. Isso surpreende Tomioka, pois achou que ela iria matá-lo, já que nenhum Oni protegeu um humano antes, e sim devorou. Logo, ele viu que esses irmãos talvez sejam diferentes dos outros, então desmaia Nezuko e resolve não matá-la. Quando Tanjiro acorda, Tomioka diz para ele procurar Sakonji Urokodaki, que mora no pé do Monte Saguiri, e dizer que foi enviado por ele. Pede também para não deixar a sua irmã exposta ao sol, e com isso Tanjiro compra um cesto para colocar a Nezuko. Ele chega até um templo à noite e sente o cheiro de sangue. Lá ele encontra um Oni comendo pessoas no templo, e os dois lutam contra ele. Mas com a demora para Tanjiro tomar uma decisão sobre matar ou não o Oni, o sol surge e o Oni morre exposto ao sol. Assim ele vê porque os Onis não podem se expor ao sol. Ainda durante a luta, Urokodaki apareceu e pelo cheiro percebeu que Tanjiro tem muita bondade e sente empatia até mesmo pelos Onis. Tanjiro descobre que esse velho é Urokodaki, que o alerta que caso Nezuko mate algum humano, ele deve matá-la, e que vai testá-lo para ver se ele está apto para se tornar um espadachim exterminador de Oni. Ele já tinha recebido a carta de Tomioka, contando a história do Tanjiro com a irmã, que ele tinha um olfato aguçado como o do Urokodaki, e que ele o treine para ser um caçador de Oni, pois ele pode ser o seu sucessor. Tanjiro é levado para a montanha para o teste, e passa. Assim começam o treinamento, onde o Urokodaki irá lhe ensinar todas as 10 formas de respiração da água. Durante seu treinamento, Nezuko ficou dormindo. Após um ano de treinamento, o Urokodaki já lhe ensinou tudo e permite que ele participe da seleção final se ele cortar uma certa rocha. Em seguida, Tanjiro conhece Sabito e Makomo, onde está a rocha, que o treinam também. Makomo explica para ele sobre a respiração com concentração absoluta, que permite que o corpo humano fique tão forte como o de um Oni. Passaram mais 6 meses de treinamento, quando finalmente o Tanjiro conseguiu sentir o cheiro do fio da abertura e acertar Sabito primeiro, cortando a sua máscara, mas quando percebe, ele cortou foi a rocha. Com o fim do treinamento, Urokodaki o manda para a seleção final. Ele dá uma máscara de proteção com um encanto para Tanjiro, para protegê-lo, e fica cuidando da sua irmã. Na seleção final, todos precisam sobreviver 7 dias para passar. Lá, Tanjiro enfrenta Onis e mostra como evoluiu com seu treinamento. Um dos Onis é quem mata todos os alunos do Urokodaki e confessa que matou Sabito e Makomo. Então Tanjiro descobre que eles estão mortos e mata o Oni. No final, apenas 4 completam a seleção, entrando para o esquadrão de caçadores. Ele é dividido em 10 classes e eles estão na mais baixa, a Mizunoto. Cada um recebe um corvo Kazugai e minério para fazerem suas espadas.
Quando Tanjiro volta para casa, vê que Nezuko acordou. Urukudaki pressupõe que talvez ela está recuperando as suas forças dormindo ao invés de consumir a carne humana. No dia seguinte, Tanjiro recebe sua espada, Nichirin To. Elas mudam de cor dependendo do seu portador e a dele fica preta. Cada cor tem atributos próprios, mas a preta é rara, não se sabe muito sobre ela. Urukudaki explica sobre a existência de Onis mutantes, além de uma forma de Oni capaz de transformar através do sangue um humano em Oni, e há somente um desse no mundo, e foi esse que matou a sua família, e provavelmente ele sabe como transformar a sua irmã em humana novamente. Seu nome é Muzanki Butsuchi. Enquanto Nezuko estava dormindo, ele usou uma sugestão hipnótica nela para que ela proteja os humanos, que todos são sua família, e os Onis são seus inimigos, para nunca perdoar um Oni que machuque um humano. Logo, o Corvo traz a sua primeira missão como caçador de Oni, na qual ele derrota um Oni mutante, mas não consegue nenhuma informação sobre o Kibutsuchi. Na manhã seguinte, recebe outra missão em Tóquio. Lá ele sente o mesmo cheiro que sentiu na sua casa e encontra o Muzanki Butsuji. Mas na hora que vai matá-lo, vê que ele está carregando uma menininha que o chama de pai. Assim percebe que ele está vivendo como se fosse um humano com uma família e não consegue matá-lo. Neste momento, Kibutsuji fere uma pessoa na multidão, fazendo-a se tornar um Oni como uma distração. Tanjiro tem que intervir para impedir que o Oni mate pessoas e com isso Kibutsuji escapa. Ele chama os seus capangas e pede que eles tragam a cabeça do Tanjiro. No meio da confusão, Tanjiro conhece Tamayo e Yushiro. Ele vai até o esconderijo deles. Apesar de ser uma Oni, ela alterou seu corpo e conseguiu retirar a maldição do Kibutsuji. Assim, não precisam de carne humana para viver, somente uma pequena quantidade de sangue de humanos, que ela compra de pessoas pobres, em quantidade que não prejudique a saúde delas. Ela que transformou Yushiro em Oni depois de mais de 200 anos, e ele precisa de ainda menos sangue. Ela conta que existe uma forma de fazer um Oni voltar a ser humano, mas ainda não consegue fazer isso. Eles estão se dedicando para criar esse elixir e por isso precisam estudar muito sangue de Onis, incluindo o da Nezuko, que dormiu por 2 anos sem carne ou sangue, mas não perdeu o controle. Os Onis com o sangue do Kibutsuji mais forte também são os que têm poderes semelhantes a ele e por isso são muito fortes. Tanjiro concorda com a pesquisa para criar o remédio, se comprometendo a pegar as amostras de sangue dos Onis. Neste momento, os 2 capangas de Kibutsuji, Susamaru e Yahaba, localizam o esconderijo deles e lutam com eles. Eles conseguem derrotá-los, mas os 2 não fazem parte dos 12 Kizuki, pois eles possuem um número em seus olhos, então esses não são os Onis fortes. Durante a luta, Nezuko protegeu Tamayo e Yushiro, pois os reconheceu como humanos, mesmo sendo Onis. Ela viu eles como parte da sua família. Tanjiro fica feliz, pois antes ele não tinha gostado de saber que ela estava sob um feitiço, mas agora vê que ela tem também uma vontade própria. Tamayo se oferece para cuidar dela e protegê-la, mas Tanjiro não aceita, pois quer ficar junto dela para nunca mais se separarem. Então eles partem. Na manhã seguinte, Tanjiro recebe uma nova missão e no caminho encontra Zenitsu, que tem a audição aguçada. Ambos vão juntos na próxima missão em uma casa onde estão os Onis. Eles lutam contra eles e conhecem o Inosuke, que também estava lá atrás do Oni. Lá eles descobrem que existem pessoas com sangue raro, chamado Marete, e tem valor nutricional de quase 50 pessoas. É o banquete favorito dos Onis. Então derrotam os Onis. À noite, eles descem a montanha para descansar e se recuperarem na mansão da família com o brasão de Glicínia, que foi salva por caçadores Onis e por isso hospedam qualquer membro do esquadrão de graça. Inosuke conta que entrou para o esquadrão de caçadores porque um membro do esquadrão entrou na montanha dele e então disputaram para ver quem era o mais forte. Assim ficou com a espada dele. Depois ficou sabendo da seleção final e que os Onis existiam e por isso ele entrou. Tanjiro também conta sobre a Nezuko para eles. Os 3 vão juntos em uma nova missão no Monte Nataguna. O mestre do esquadrão de caçadores resolve enviar também 2 caçadores Hashiras, Tomioka e Shinobu, pois percebe que se trata de um dos 12 Kizuki. Tanjiro mata a mãe Oni. Inosuke luta contra o pai Oni e quebra suas espadas. Então Tomioka chega a tempo de salvar Inosuke e mata o pai Oni.
Tanjiro encontra Rui, o quinto Oni dos 12 Kizuki, e luta contra ele, mas durante a luta sua espada quebra. Nezuko o protege e Rui se impressiona com o laço entre os dois e quer que Nezuko seja a irmã dele para ter esse laço. Ele pega Onis para que façam parte da sua família e o obedeçam, e caso falhem, ele os mata. Por isso, todos o temem. Tanjiro não permite e no meio da luta se lembra de cenas da sua infância com seus pais. Sua família trabalha com fogo e por isso no início de cada ano eles oferecem a dança Kagura e preces a Hinokami para evitar tragédias. Assim, Tanjiro consegue usar a técnica de respiração do fogo juntamente com a da água na luta, porém Rui se corta antes que o golpe o acerte. Neste momento, Tomioka chega e mata Rui com a 11ª forma da respiração da água. Já Zenitsu é envenenado por um Oni irmão. Ele se lembra de quando ele estava sendo treinado pelo seu mestre e um raio o atingiu, e desde esse momento a cor do seu cabelo mudou e mesmo tentando fugir várias vezes, seu mestre nunca o abandonou. Neste momento ele desmaia e mata o Oni rapidamente. Após isso ele usa sua técnica de respiração para desacelerar o avanço do veneno e Shinobu aparece e usa o antídoto nele, o salvando. Depois Shinobu encontra a Oni irmã e a mata envenenada. Em seguida ela chega até Tanjiro e Tomioka e tenta matar Nezuko, mas Tomioka os protege enquanto os dois fogem. Então Kikanao aparece tentando matar Nezuko, mas um corvo surge com uma mensagem que Tanjiro e Nezuko devem ser levados sob custódia de volta para o quartel-general. Todos são levados para a mansão borboleta, exceto Tanjiro e Nezuko, que são levados para o quartel-general dos caçadores de Oni para julgamento por ter quebrado as regras de proteger um Oni e lá encontra com os Hashiras. Tanjiro conta sua história e que sua irmã nunca machucou e nunca irá machucar um humano. Quando o mestre chega, diz que Tanjiro e Nezuko estavam liberados, pois recebeu uma carta do Urukudaki que confirmava sobre Nezuko. Além disso, Tanjiro encontrou o Kibutsuchi, que estão há muito tempo procurando. Os Hashiras não queriam que eles fossem liberados, mas após Nezuko se recusar a machucar Sanemi, o mestre pede que Tanjiro derrote um dos 12 Kizuki para que todos o aceitem. Assim, os dois são levados também para a mansão borboleta e lá reencontram Zenitsu e Inosuke. Os três começam um treinamento de reabilitação para recuperarem suas forças. Eles não conseguem vencer a Kanao, mas Tanjiro continua tentando e começa a treinar a técnica de concentração total. Kanao na sua infância foi vendida pelos seus pais, quando Kanai e Shinobu a encontraram e a compraram para que fosse livre. Assim cuidaram dela, deram um nome e também uma moeda para ajudar ela a tomar decisões sozinha. À noite, Shinobu conversa com Tanjiro e conta que um sonho dela é que possam se entender com os Onis, que sente que Tanjiro é capaz de fazer isso, e que sempre sente raiva cada vez que vê as pessoas que perderam seus entes para os Onis desde que a sua irmã mais velha foi morta. Sua irmã era boa e tinha pena dos Onis. Mesmo à beira da morte, continuou a sentir pena, e por isso ela deve honrar o desejo da irmã dela, se houver um modo de não matar essas criaturas. Na manhã seguinte, Tanjiro e Inosuke recebem suas novas espadas. Finalmente, Tanjiro vence Kanao. Isso motiva Zenitsu e Inosuke a treinar mais para vencerem também. Um corvo chega para dar uma nova missão para os três no trem Mugen. Tanjiro se despede de Kanao e joga a moeda dela no cara ou coroa para que ela passe a decidir com seu coração se der cara, e deu. Há 2 meses atrás, Kibutsuji reuniu os 12 Kizuki das luas inferiores para contar que o quinto tinha morrido, e demonstra que tem o poder de ler a mente deles. Ele se irrita por eles serem fracos, diferente das luas superiores, que matam os Hashiras. Então ele mata 4 deles, restando apenas um, o Enmu, que ele dá um pouco do próprio sangue para que ganhe força e mate um Hashira, e caso ele mate o Tanjiro, dará ainda mais sangue. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke partem para sua missão no trem, e quem também está no trem é o Rengoku, o Hashira das chamas, e acima do trem, o Oni mandado por Kibutsuji. E assim termina a primeira temporada. E a gente já fica aqui ansioso, né, para a próxima temporada. E a partir deste momento no vídeo, eu vou agora refrescar um pouquinho da memória de vocês para o que aconteceu no filme. No trem, os três encontram com o Rengoku. Tanjiro pergunta
pra ele se ele sabia algo sobre a dança que o seu pai fazia, mas ele diz não saber de nada. Ele conta que chamas, água, vento, pedra e trovão são as respirações fundamentais e as outras são derivadas dessas. Também questiona qual a cor da espada do Tanjiro e diz que nunca viu alguém com a espada preta virar um Hashira. Logo os Onis aparecem e Rengoku os derrota. Ainda tinha Enmu dos 12 Kizuki, que fez as pessoas no trem dormirem. Ele manda crianças amarrarem os caçadores enquanto dormem. As cordas podem invadir os sonhos das pessoas amarradas. Assim, as crianças podem entrar nos sonhos e chegar à parte do campo da inconsciência onde fica o núcleo espiritual e matá-los. Nezuko acorda no trem e vê todos dormindo. Ela tenta acordar Tanjiro, que fica mais consciente no sonho e consegue acordar. Ele encontra Enmu e luta, mas ele se funde ao trem. Os outros também conseguem impedir que as crianças destruam o núcleo espiritual deles. Eles acordam e vão proteger as pessoas. Rengoku pede que Tanjiro cuide dos 3 vagões junto com os outros e que tente achar o pescoço do Oni no trem, enquanto ele vai cuidar dos outros 5 vagões sozinho. Então Inosuke e Tanjiro acham o pescoço e o destroem. Na luta, Tanjiro é ferido pelo maquinista ao proteger Inosuke. Depois da luta, Rengoku ensina como parar o sangramento do seu ferimento com a técnica de concentração. Em seguida aparece um dos 12 Kizuki das luas superiores, Akaza número 3. Ele propõe que Rengoku vire Oni, mas ele recusa. Então a luta começa. Rengoku dá a sua vida para proteger a todos, mas o Oni foge. Antes de morrer, Rengoku conversa com o Tanjiro para que ele vá até a sua casa, pois se lembrou que o seu pai lia anotações dos Hashiras das chamas do passado e pode ter algo lá sobre o que ele quer saber. Pede para que ele diga ao seu irmãozinho que siga seu coração e escolha o caminho que acha certo e que diga ao seu pai que cuide da sua saúde. Ele acredita na Nezuko e a aceita como uma membro dos caçadores de Oni. Logo depois ele vê a sua mãe que morreu, o dizendo que ele fez um trabalho maravilhoso e morre. Os corvos espalham a notícia para os Hashiras e o mestre diz que em breve se juntará a ele, pois já não tem muito mais tempo. Então é isso, galera. Agora nós já estamos prontinhos para a próxima temporada de Kimetsu no Yaiba. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!